Olá, minhas irmãs, boa noite. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a fé, né? Lá em Efésios 2, no versículo 8, diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então aqui a gente tem uma coisa muito importante para ter sempre em mente. Se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E como é que a gente consegue essa fé? Eu quero ter fé porque eu quero agradar a Deus. Como é que eu faço, para ter essa fé? E aí tem um versículo que é muito importante e responde essa pergunta, que diz assim, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu consigo fé ouvindo a palavra de Deus? E para ouvir a palavra de Deus, eu preciso de quê? Eu preciso de tempo. Tempo para ouvir o Senhor, para ler a palavra, para estar ali em oração. E como diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista, ou andamos por fé e não pelo que vemos. Então, se a gente parar hoje para observar como está o mundo, a política, as famílias, os casamentos, são tantas as situações que se a gente olhar aquilo que a gente vê, a gente perde totalmente a fé. Então, a gente tem que andar por fé, por aquilo que a gente acredita, pela esperança da gente, que é o quê? Que é a salvação das nossas almas. E isso está escrito em 1 Pedro 1,8. O alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, que a gente tenha sempre essa esperança da vida que vamos ter na eternidade, para que nossa fé possa ser alimentada através da palavra, das verdades do Senhor. Porque se a gente parar para observar ao nosso redor, para aquilo que vemos, nós não vivemos pelo que vemos, não vivemos por vista, mas sim por fé. Por fé no Filho de Deus que nos salvou, que morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser amigos de Deus novamente, porque éramos inimigos por causa do pecado. Então, tudo isso quem produz em nós é a fé. E tem um versículo que eu acho assim, como a gente costuma dizer, muito forte, mas é muito importante também que a gente lembre dele, que diz assim, em Efésios 6, no versículo 16, que diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, tudo aquilo que Satanás tentar jogar contra você, a fé vai ser seu escudo. Nesse capítulo aqui, em Efésios 6, fala sobre a armadura, que a gente deve ter. Tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E o dia mau chega para todo mundo, Mas no dia mau, o que é que a gente faz? A gente se veste como se realmente fosse um soldado. E como a gente faz isso? É através da fé, através da oração, do relacionamento com os irmãos. O corpo de Cristo precisa estar unido e se relacionando. Porque apesar de todas as coisas serem importantes, como foi descrito em Efésios 6 sobre colocar uma armadura, a verdade, a justiça, a palavra, tudo isso, mas é a fé que é o nosso escudo, minhas irmãs? E em outros versículos, como Romanos 1,17 diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, todo aquele que é justo diante do Senhor está vivendo por fé. E voltando para o versículo de Hebreus, 11,6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente tem que lembrar que, além de agradar a Deus com a nossa fé, existe também a recompensa, de crer que Ele existe, porque Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Eu conversava outro dia com uma irmã, estávamos falando sobre as situações mesmo do deserto, do dia a dia, em várias circunstâncias, de problemas que vão chegando, conversas que vai ouvindo, durante o processo. E a irmã falava assim para mim, eu peço tanto paciência ao Senhor, Eu falo assim, minha irmã,
você pede paciência ao Senhor, mas o Senhor não vai deixar cair o pozinho da paciência na tua cabeça e de repente, por um milagre, você vai ser uma pessoa super paciente. Pelo contrário, Ele provavelmente vai colocar pessoas irritantes no teu caminho para você ser testada e aprender pela prática, né, a ser paciente. E a gente tem que tirar essa ilusão, né, de que muitas vezes o relacionamento com Deus é tão espiritual que tem que arrepiar, né, que tem que ter uma coisa assim muito grande. Na verdade não, é um relacionamento, né? São os momentos de abrir mão de nós mesmos, e como é difícil, né, abrir mão do que a gente está com vontade de fazer, do que a gente quer, para separar aquele momento com o Senhor, até que isso vire um prazer, né? Chega um momento que passa a ser realmente uma prioridade e vira um prazer, mas inicialmente é um esforço e que precisa ser feito, né? Inicialmente a gente precisa realmente se esforçar até chegar nesse lugar de realmente ser um prazer, porque é o que é um prazer, mas nem sempre no início é assim que começa, né? Às vezes começa pelo desespero, por buscar incessantemente uma resposta e querer que o Senhor responda logo, né? Por outras vezes pela dor, pelo sofrimento, até que vire realmente um prazer, né? Um momento de necessidade, né? Que a nossa dependência vive daquilo ali, de saber que antes de sair, principalmente pela manhã, né? E à noite, como algumas pessoas costumam ter esse tempo mesmo de parar só para ler a palavra e orar, mas que a gente possa lembrar que é orar sem cessar, né? Em todos os momentos, enquanto lava os pratos, enquanto tá cuidando dos filhos, enquanto sai no caminho para o trabalho, né? Enquanto o marido tá, né? Quando a mulher tem um deserto com o marido em casa, enquanto o marido tá reclamando e falando bobagem, orando ali em espírito, né? Então que o Senhor continue nos ensinando, né? A viver todos esses momentos e saber que tudo tem um propósito, porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem eterno, né? E que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu gosto de lembrar dos discípulos de Jesus, né? Quando ele ensina sobre perdão. E aí ele diz, e se pecar contra ti 70 vezes 7 no dia, e 70 vezes 7 no dia vier ter contigo, dizendo, arrependa-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, ou aumenta-nos a fé. E por muitas vezes vão acontecer situações conosco que a gente não vai ter força e vai dizer assim, Senhor, aumenta a minha fé aqui, porque não tá fácil não. Não tá fácil ver essa situação e dizer assim, né, como perdoar uma pessoa que errou com você 400 vezes aquele dia e lembrar, meu Deus, e se amanhã ela tiver mais 400 vezes para errar comigo, eu tenho que perdoar de novo? Então, realmente, a fé é um dom, né? A palavra diz isso lá em Coríntios, que é o dom da fé. Então, a gente tem que buscar realmente no Senhor, ouvindo a palavra, porque é Ele que nos alimenta de fé, né? De nós mesmos não tem como. E eu sempre lembro desse versículo que os apóstolos do Senhor, né? Que eles pedem, Senhor, aumenta-nos a fé, porque perdoar mais de 400 vezes no dia a mesma pessoa, toda vez que ela vem me pedir perdão, é só com Jesus, porque eu mesma, sabe? Então, que o Senhor possa te ensinar a perdoar, né? As pessoas que estão próximas a você, te magoando, falando bobagem, por muitas vezes fazendo, né? Algumas intriguinhas, que acontece muito nesse período do deserto, seja a sogra, a cunhada, a prima, a vizinha. E olhar sempre assim, Senhor, essa pessoa está fazendo tanto, eu não consigo não, mas aumenta aqui minha fé. E que o Senhor nos capacite, minhas irmãs, para viver esses momentos, né? Para usar realmente o escudo, que é a nossa fé, e que Ele nos ajude a gostar, né? A ter prazer nesse lugar de intimidade com o Senhor, de oração, de leitura da palavra, porque somente ouvindo a palavra de Deus é que a gente vai aumentar a nossa fé. Pai, nós queremos, Pai, te agradecer por mais um dia, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas e nossas casas, mesmo que seja com exortação, muitas vezes através do sofrimento, mas sabemos que é uma bênção estar com o Deus Todo-Poderoso, que mesmo nas situações difíceis vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. Pai, em nome de Jesus, assim como os teus apóstolos, Pai, pediram a Ti, pediram ao nosso Senhor Jesus, nós te pedimos também. Aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta-nos a fé nos momentos de angústia, de desespero, de indiferenças, de discussões, Senhor, de coisas que não conseguimos controlar, Pai, que vêm de outras pessoas para nós, mas que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nesses momentos a gente possa ser imitadores realmente de Jesus, misericordiosos, humildes, mansos.
Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa produzir em nós o fruto dele, de amor, de paz, né? Que a Tua palavra se fortaleça cada dia mais nos nossos corações, que possamos estar nos esforçando dia a dia, até que vire um prazer, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de andar em Teus caminhos, para que possamos sempre, através do escudo da fé, nos livrarmos, Senhor, de todas as ciladas, de todos os dardos inflamados do maligno. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda, do Teu socorro, para aumentar a nossa fé, Senhor, para buscarmos mais de Ti, para que o Senhor continue nos santificando, Senhor, nos capacitando até Jesus voltar. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs que não compreenderam ainda o propósito do deserto. E muitas dessas irmãs, Senhor, têm se sentido desesperadas, abandonadas, humilhadas, sozinhas. Que o Teu Espírito Santo Consolador possa ir de encontro a elas, Pai, se revelando a Tua palavra. Que esses momentos de dor, Senhor, sirvam para que as irmãs aprendam a Te obedecer por meio de tudo que elas vêm sofrendo. Porque sabemos que o Senhor permite o sofrimento não pelo sofrimento, mas por tudo aquilo que o Senhor deseja fazer através dessas situações. Pai, em nome de Jesus, que as minhas irmãs possam estar sendo fortalecidas nesse momento e sendo consoladas pelo Teu Espírito Santo. Nos dá uma noite de paz, debaixo da Tua santa presença e proteção, livrando nossa casa, nossa vida, a vida dos nossos filhos, marido, livrando de todo mal em nome de Jesus, Pai. Continua, Senhor, fazendo em nós e através de nós, para que possamos, sim, ser testemunhos de Jesus, que possamos testemunhar através das nossas ações e reações a mudança que Jesus faz em nossas vidas e verdadeiramente as pessoas possam enxergar em nós a luz de Cristo, que o Teu nome, Pai, possa ser glorificado através dos nossos frutos. Em nome de Jesus, nós Te pedimos essas coisas, Pai, na certeza de que somente a oração vai onde não podemos ir, porque o poder não vem da oração, vem do Deus Todo-Poderoso que ouve as nossas orações. E nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, no Teu tempo, do Teu jeito, Senhor. E nós já sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam, mas que o Senhor venha confirmar, Pai, em nossos corações essa verdade todos os dias, em todos os momentos, para a glória do Teu nome. Amém.